queridos, estamos aqui mais uma vez. Eu queria dar continuidade aos nossos estudos. A temática de hoje promete. Vamos estudar sobre os símbolos das profecias. A Bíblia, ela nos oferece a chave para desvendar, ou seja, a cadeia profética. É possível sim, por meio de um estudo minucioso, por meio do exame da Bíblia. Cristo já dizia: examinai as Escrituras, porque julgais ter nela o quê? A vida eterna. Os fariseus examinavam, queriam encontrar a vida eterna. E a vida eterna se encontrar na pessoa do Senhor Jesus, nos quais eles rejeitavam, mas não estavam fazendo o errado. Pelo contrário, eles examinavam as Escrituras corretamente, e Cristo não estava condenando essa atitude dos fariseus. Pelo contrário, é também o nosso desafio, ou seja, através de muita oração, através de muita entrega, nós examinar a Bíblia para buscar sim todas as informações que é necessário para a nossa própria salvação. Sabe, queridos, o próprio Cristo, por meio do profeta Isaías, ele apresenta ali um detalhe super importante do entendimento da Bíblia. Você vai encontrar ali em Isaías 28, verso 10, um pouco aqui, um pouco ali. Ele está falando das regras, e dentro desse contexto aqui, ele diz que o estudo da Bíblia tem que ser o quê? Um pouco aqui, um pouco ali. Ou seja, uma temática bíblica, a volta de Jesus. Você não vai encontrar o assunto da volta de Jesus apenas em uma página da Bíblia de forma detalhada. Pelo contrário, vários escritores bíblicos escreveu sobre a volta de Jesus, e quando você busca todas essas informações, ou seja, um pouco aqui, um pouco ali, você chega, é claro, a uma compreensão exata daquilo que de fato a Bíblia está ensinando sobre a volta de Jesus. O Senhor também, por meio de Amós, no capítulo 3, verso 7, ele diz que tudo dentro da cadeia profética seria revelado, ou seja, por meio de quê? Dos seus servos, o quê? Os profetas. Ele não fará nada sem revelar os seus segredos aos servos dele, o quê? Os profetas. Enfim, isso ele fez para a nossa salvação. O sábio Salomão, ele diz também, o sábio Salomão lá no Provérbios 29, verso 18, e ele diz lá que se não houver profecia, o que é que vai acontecer com o povo? Se corromper. Queridos, as profecias bíblicas, ela tem uma importância poderosa nas nossas vidas. Ela nos direciona, ou seja, ela nos aponta o caminho correto, o caminho certo, para que nós não se perca em meio às trevas deste mundo. Ela nos dá esperança para vivermos dentro de uma perspectiva melhor de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus também, ele diz em Mateus 22, verso 29, errais não conhecendo as Escrituras, ou seja, não conhecendo a Bíblia e nem o poder de Deus. Queridos, a Bíblia e nem o poder de Deus. E para finalizar aqui alguns textos, no livro do Apocalipse, no capítulo 1, verso 3, lá está escrito: bem-aventurados são aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia de quê? Deste livro, pois o tempo está o quê? Próximo. Então Deus convida a mim e a você a nos unir nesse momento para juntos estudarmos os símbolos das profecias, e dentro dessa cadeia profética, Deus nos dará, por meio desse símbolo, a oportunidade de entender melhor o que? As profecias bíblicas. É exatamente isso. Quando você lê aqui o Apocalipse, no capítulo 12, você vai perceber aqui algumas palavras, e essas palavras, com certeza, nós vamos encontrar o significado delas aonde? Na própria Bíblia, que é a sua própria intérprete. É possível nós desvendar, ou seja, os símbolos proféticos. A Bíblia mostra o caminho. Apocalipse capítulo 12, no verso 1, nós vamos encontrar aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, viu-se grande sinal no céu, a saber o que? Uma mulher vestida de quê? Do sol. Você já viu por aí uma mulher vestida do sol? Eu não vi ainda, mas aqui está dizendo exatamente isso. Com a lua debaixo dos pés. Ela não estava apenas vestida do sol, mas também estava com uma lua debaixo de quê? Dos pés. E uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Aqui nós encontramos várias palavras. Nós encontramos a palavra mulher, na profecia aqui, mulher. Nós encontramos também a palavra cabeça,
né? A palavra estrela. Várias palavras aqui nós encontramos em que nós precisamos buscar o significado delas para entender o que de fato aqui está sendo apresentado. No verso 2 diz que, achando-se grávida, gritou as dores de parto, sofrendo tormentos para dar o quê? A luz. Aí agora no verso 3, viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, ou seja, grande, vermelho, com 7 cabeças. Então quer dizer que esse dragão era grande e vermelho, com 7 cabeças. Aqui nós aí encontramos a palavra dragão e também nós encontramos a palavra 7 cabeças. E ainda continha 10 chifres e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda, olha a palavra cauda aparecendo, arrastava a terça parte das estrelas de quê? Do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhes devorar o quê? O filho, quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações. Então aqui você percebeu várias palavras onde nós precisamos juntos buscar o significado delas. É claro que tem muito mais palavras dentro aqui do livro profético do Apocalipse. E também no livro profético de Daniel. E com os símbolos das profecias nas nossas mãos, nós agora vamos entender melhor o que? As profecias bíblicas. Por exemplo, a palavra animal, quando ela aparece na profecia, significa o quê? De acordo com Daniel, capítulo 7, verso 17 e 23, significa rei ou reino. Eu vou repetir. Significa rei ou reino. E você encontra aqui, exatamente aqui no verso 1, a palavra mulher. E o que significa? De acordo com Efésios, capítulo 5, verso 23 e 32, a palavra mulher na cadeia profética significa o quê? Igreja. Então, quando você lê ali a palavra mulher no Apocalipse, significa o quê? Igreja. Por exemplo, no capítulo 12, verso 17, você vai ver ali dizendo o seguinte: irou-se o dragão, ou seja, contra a mulher, ou seja, buscando agora o significado, significa o quê? Irou-se o dragão contra o quê? A igreja. Então agora fica melhor o entendimento dos textos bíblicos proféticos quando você encontra ali a palavra mulher. Você agora entende que o significado é o quê? Igreja. E agora você entende melhor o quê? As profecias bíblicas. Você também na profecia vai encontrar a palavra um dia, que significa um ano, de acordo com Ezequiel capítulo 4, verso 6 e verso 7. Você vai encontrar palavras águas, muitas águas, está lá no Apocalipse. E qual é o significado? Povos, multidões ou línguas? Apocalipse capítulo 17, verso 15, você encontra realmente essa citação. Você encontra na profecia também a palavra ventos. E de acordo com Jeremias capítulo 51, verso de 1 a 5, ventos é símbolo de quê? De guerras, de destruição. É por isso que no capítulo 7 de Apocalipse, nós iremos ver ali 4 anjos segurando os 4 ventos da terra para que nenhum vento soprasse sobre a terra, até o povo de Deus ser assinalado. Então significa o quê? Que Deus não vai permitir que as guerras, que a destruição se levante para destruir o povo de Deus sobre a humanidade antes que o povo de Deus esteja totalmente selados e não mais possa perder o quê? A vida eterna. Isso é super importante, queridos. E aqui com essa tabela profética, você vai entender claramente o Apocalipse. Também nas profecias nós encontramos a palavra o quê? Chifres. Foi o que nós leu anteriormente. E no livro do Apocalipse, capítulo 17, verso 12, o significado da palavra chifre é poder, rei ou reino. Poder, rei ou reino. Você também encontra a palavra tempos, e na profecia bíblica a palavra tempos significa o quê? Anos. Daniel, capítulo 11, verso 13. Você encontra também a palavra dragão, e no Apocalipse, no capítulo 12, verso 9, a palavra dragão ali se arremete a quem? A Satanás, ou seja, ao diabo. E também você encontra a palavra cordeiro. E de acordo com João 1,29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o quê? O pecado do mundo. Você encontra também a palavra cauda. Isaías 9, verso 15. Fala que cauda está ligada ao que? Ao falso profeta. Significa o quê? Falso profeta. E também no Apocalipse você encontra também a palavra estrelas. E de acordo com Apocalipse capítulo 12, verso 4 e Daniel 12, verso 3,
A palavra estrelas é símbolo de quê? De mensageiros, ou seja, os pregadores do evangelho. Ô, glória! E no Apocalipse também, capítulo 1, verso 3, você ali vai também ter a revelação profética. Quando o texto diz o seguinte, que aqueles que vão ser felizes são aqueles que ouvem, melhor dizendo, e também aqueles que ouvem as palavras da profecia desse livro, pois o tempo que está próximo, ou seja, o tempo da volta de Cristo está próximo. E com essa tabelinha profética nas suas mãos, você agora entende qualquer profecia bíblica. Queridos. E aqui vai ser aqui em que você vai entender muitas coisas, mas muitas coisas importantes. Por exemplo, você vai entender quem é a besta do Apocalipse. Você vai entender quem é a igreja falsa do Apocalipse. Você vai entender quem é a igreja verdadeira do Apocalipse. Tudo isso por meio dessa tabelinha profética você vai entender. Eu queria dizer para você o seguinte: você precisa abrir o seu coração. Cristo disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a sua porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Esse é o desejo de Cristo. Apocalipse capítulo 3, verso 20. É necessário nós tirar um tempo. É necessário nós tirar um tempo para o estudo minucioso da Bíblia. E esse tempo eu queria dar para vocês. E acima de tudo, vocês possam usar também esse tempo para também levar o conhecimento de Deus a essas pessoas. É necessário que você compartilhe essas reflexões. E você possa também ajudar a muitos a compreender melhor a Bíblia. Sabe, queridos, a próxima temática é uma temática que promete. Nós agora vamos falar sobre a estratégia do inimigo. O inimigo tem uma estratégia para destruir as pessoas, com a Bíblia na mão. E eu convido a você a estar conosco no nosso próximo vídeo também. Você precisa descobrir qual é a mais terrível estratégia de Satanás para destruir o povo. Que Deus abençoe você e que você esteja conosco estudando a Bíblia. Amém?